mais tarde, porque nós tivemos aqui em Balneário Camboriú o debate eleitoral, né, onde os nossos candidatos apresentaram as propostas para o futuro da cidade. Né? Nada melhor do que você ter uma capilaridade em relação à política para poder decidir o futuro do teu município. Então é o que eu peço, busque assistir os debates, busque observar os enfrentamentos para que você não seja refém e tenha que trocar daqui a 4 anos. Então por isso que eu peço, pessoal, aqui no Chá das 8 a gente sempre informa, mas sempre busque saber quem são os seus candidatos. A mudança começa no teu município, pessoal. Então, antes de começar o programa de hoje, eu gostaria de falar da plataforma do Apoia-se. Eu lembro vocês que hoje tem sorteio de 2 livros que estão aqui. A Grande Mentira, do Dinesh de Souza, e o livro da minha amiga Ana Campanholo, Perversão e Subversão, que também está sorteando. Hoje tem 2 livros, hein, pessoal? Então por isso que eu falo para vocês, vamos bater a meta, que a meta está dobrada. E no próximo Apoia-se nós teremos 2 livros. Um que eu ganhei de presente da minha amiga Denise Wildner, que está aqui, né, que é o livro O Presidente Presidiário. E o outro livro é do cara que está comigo no estúdio hoje. Eu estou muito feliz porque o cara é escritor, ele é teólogo, ele é muita coisa, o cara que vai agregar muita informação, que é o Anderson Rodrigues de Miranda. Tá aqui o livro dele, nem tirei da capa ainda, daqui a pouco eu vou tirar. Ele vai fazer uma dedicatória para mim e eu vou ler esse livro, que é Deus, a Família e o Propósito da Existência. Nada melhor do que um cara como ele para a gente debater 2 assuntos que são intrínsecos, que não dá para ser retirado, que é cristianismo e política. Né? A gente vai falar sobre a questão do Estado laico, essa mentira que é o Estado laico, né, que acabou se transformando num Estado ateu e que hoje é um Estado que quer proibir, por exemplo, o crucifixo em espaço público, né, como se aquele crucifixo ele criasse algum tipo de opressão, né? Esse povo é meio maluco, né? Vai entender, mas tudo bem. Então eu tô aqui com ele, com o Anderson. Anderson, primeiro, obrigado, cara. O Anderson saiu de Joinville, né? Pra quem não sabe, eu convidei ele porque a gente tem alguns grupos de WhatsApp comuns e eu vim percebendo nele uma postura muito coerente. E eu falei pra ele, cara, chamando no privado, falei, Anderson, porra, quero você no meu programa, velho. Você é um cara que tá muito preparado. E eu acredito que você pode trazer e agregar muita informação aqui para o Chá das 8. Então, Anderson, primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está assistindo, né, e também pudesse fazer alguns comentários do teu livro antes da gente começar. Deixa eu só servir tua caneca, claro, para a gente ir tomando nosso chá. Vamos lá. Beleza, Bruno, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Para mim é um prazer estar aqui no teu programa. Já faz alguns anos que eu estou me enganjando nesse assunto de política e cristianismo. Eu acho que a gente tem pecado muito nas últimas décadas. Tem faltado muito entendimento do nosso papel como ser humano e do nosso papel como cristão na sociedade. Falando brevemente aqui do livro que eu escrevi ainda quando estava nos Estados Unidos, Deus, Família e o Propósito da Existência. Eu refleti muito sobre o porquê que a gente existe e a dificuldade que as pessoas têm em compreender o seu papel nesse mundo. Pensando também nos problemas que a gente tem enfrentado, públicos, privados, várias dificuldades que a gente vê que refletem na sociedade, eu entendi que tem uma fundação comum, um problema. Sempre você vai, eu falo trace back, né? Você vai voltando atrás e você vê que o problema tem uma origem. E eu descobri, não é nenhum achado inédito, mas que a falta de compreensão de quem Deus é, a pessoa de Deus, a falta de compreensão do que é a família e qual é o propósito da nossa vida, tendo Deus e a família nesse espectro, é o que gera todos esses problemas que se desenrolam. Então, modéstia à parte, mas eu só vi no Brasil um livro parecido com esse, que traz essas explicações. Eu trabalho muito com teologia e com filosofia ao mesmo tempo, uma questão de entender logicamente a fé cristã. A minha especialização é apologética cristã, então é dar uma razão àquilo que a gente crê. Então a pessoa que faz a leitura desse livro consegue ter essa compreensão. E assim, é feedbacks que eu tenho recebido, tá? Mas é uma mudança de mindset, uma mudança de ver o mundo de uma forma diferente. Eu vou ler esse livro, depois que eu terminar de ler, eu vou querer te chamar de novo aqui no programa, tá? E já aproveitando que você é um escritor, eu te faço uma pergunta.
A gente tem vivido tempos de linchamento virtual. A gente tem visto aí esse caso aí do tal desse estupro aí que falaram, né? E também a gente percebe que os ânimos estão muito exaltados. No entanto, as pessoas hoje emitem opiniões sem ler, as pessoas emitem opinião sem ter embasamento nenhum, e a gente percebe que existe uma dificuldade hoje, inclusive, de assimilar o óbvio. Aquilo que Chesterton já falava, que um dia a gente teria que provar que a grama é verde. Exato. Esse dia, eu acredito que chegou, né, por causa dessa dificuldade toda. Então, Anderson, a pergunta que eu gostaria muito de fazer para ti em relação a isso, a gente vive, então, você acredita que a gente vive agora puxando para o Olavo de Carvalho, a gente vive uma imbecilidade coletiva hoje? Infelizmente vivemos, existe essa banalização da opinião pública, e aqui eu tenho que fazer alguns comentários. A falta de leitura e a falta de estudo não é uma coisa inédita na história, né? Nós nunca tivemos pessoas que sempre estudaram, sempre leram e sempre foram aptas a dar opiniões coerentes. No passado existia mais uma humildade intelectual das pessoas reconhecer que não tinham a capacidade de opinar em algo, então elas se reservavam e não emitiam opinião. E hoje em dia, além dessa mudança na mente das pessoas, de que elas acham que conhecem mais e que sabem mais porque têm mais acesso à informação, e não necessariamente isso é conhecimento, você tem meios de propagar essas opiniões, né? Isso são apenas duas questões que a gente observa, mas o principal que está nisso, eu tenho convicção disso, é a relativização da verdade. Quando as pessoas emitem uma opinião hoje, elas não estão preocupadas em saber qual que é a verdade acerca disso e utilizando os meios para chegar na verdade, que são, no mínimo, as leis da lógica. Elas emitem as suas opiniões querendo se promover, emitem as suas opiniões querendo simplesmente ser contrário a alguém que tem uma opinião diferente. E a verdade objetiva perde-se nesse exercício porque fica somente sujeita à opinião da pessoa. Então há uma confusão entre vontade, preferência e verdade. As pessoas querem emitir as suas opiniões com base nas suas preferências, naquilo que acham que é certo, naquilo que acham que é errado. Tem uma soberba intelectual porque agariam uma série de informações através de vários meios e acabam mais prejudicando o debate do que ajudando. Então, claro, a gente pode falar sobre o porquê que essas coisas acontecem, os meios hoje que possibilitam, mas eu acho que a maior dificuldade mesmo é esse desprezo pela verdade. O que você está querendo provar, né? Como apologista, quando eu quero falar acerca de Deus, quando eu quero falar acerca do propósito da família, quando eu quero falar acerca do cristianismo, eu sempre preciso começar. Isso, eu fui para os Estados Unidos pensando que ia ser diferente, é igual. Mostrando para as pessoas a verdade é objetiva. Não existe relativização. Se isso daqui é um chá, isso daqui não é uma cerveja. Tu pode achar que é cerveja, mas aqui está um chá. Então, as pessoas estão numa busca pela verdade ou elas estão numa busca pela felicidade? Numa busca de que as suas opiniões sejam válidas, numa busca de aceitação, numa busca de serviço, de ser reconhecido. Infelizmente, eu acredito que não estão na busca da verdade e isso acaba criando uma geração de pessoas muito fracas intelectualmente, né? Você rejeita a verdade objetiva, você rejeita a forma de se discutir a verdade, porque você rejeita a lógica, você rejeita a moral. Então, tudo aquilo que é objetivo, quando você rejeita a verdade, perde-se e torna-se tudo subjetivo. Como é tudo subjetivo, qualquer opinião importa. Então, essa é a tua verdade, não, eu tenho a minha. Não. E aí o debate fica sem objetivo, fica sem conclusão. Então, essa é a minha maneira de ver. Eu acho que o principal é o desprezo pela verdade. Você está sendo enfático e pontual em algo que eu particularmente vejo o seguinte. Tem uma passagem da Bíblia no livro de Josué, acho que capítulo 4, né? Que por não conhecer a verdade, meu povo perecerá. Exato. É livro de Josué isso, eu não estou enganado, né? Oséias e Isaías falam mais claramente, né? Meu povo perece pela falta de entendimento, meu povo perece pela falta de conhecimento. E Josué, que tu citou, tem um texto interessante que diz assim: cada um fazia conforme seus próprios olhos. Né? Tornou-se subjetivo, cada um fazia do seu jeito. Exato. E aí eu entro naquele ponto que a gente percebe que acontece hoje, né? nesse mundo caótico que a gente vive. As pessoas, elas adotam não mais aquela coisa da verdade, mas adotam sofismas. Exato. E por adotar sofismas aparecem charlatões como o Leandro Carnal, que é um cara que fala coisas óbvias, mas com aquela tonalidade, né, de correto.
e a gente percebe cortelas, a gente percebe, por exemplo, aquele gordinho lá que eu esqueci o nome, barbudo, Clóvis de Barros Filho. Né? Então, que às vezes pessoas que falam sobre coisas que na verdade partem de um princípio de persuasão e não de entendimento da verdade, né? Então, aí eu te pergunto, você acredita que esse tipo de entendimento hoje, ele ofuscou, por exemplo, o cenário político? Porque eu percebo que nos Estados Unidos, nessa eleição agora, o Biden está levando vantagem ali na risca. E sempre com fraude, sempre com aquelas suspeitas todas. Eles seguraram os votos do pessoal do interior para poder tentar virar, e com essa virada eles tentaram mudar o cenário. A gente percebe aqui na América Latina, isso foi com Correa, com Maduro, com Dilma Rousseff em 2014, né, esse sistema fraudulento. Mas a gente percebe que tem pessoas que votam nesses candidatos, né, nessas pessoas que a gente sabe que são inclinadas para o mal. Né? O Biden é um pedófilo, né? Ele tem aquela coisa de ficar cheirando o cangote das crianças e tudo mais, é uma coisa um pouco assustadora. Aí eu te pergunto, você acredita que isso que a gente está vivendo hoje é resultado dessa falta de entendimento? Claro. A esquerda ela é mestre em retórica, em convencer as pessoas pela forma de falar. E quando a gente analisa o discurso deles, às vezes a premissa é falsa, eles chegam numa conclusão que querem forçar que é verdadeira. Às vezes a premissa é verdadeira, mas eles chegam numa conclusão que não está relacionada às premissas. Quem entende um pouquinho de lógica é muito simples. Né? Você tem que ter premissas verdadeiras, a conclusão flui daquelas premissas. Mas a mente humana não está mais treinada para avaliar esse tipo de argumentação. Pelo menos na sua grande maioria, ou na grande massa. E é por isso que a democracia não é tão bom assim. De fato, eu vou salvar comentários para depois. Eu vou te perguntar sobre isso aí. Eu vou salvar comentários porque podem até me condenar por causa disso. Mas os sofismas ganharam vantagem acima do argumento lógico que permite a pessoa tomar decisões sensatas. Veja, você citou que os grandes centros urbanos é onde as pessoas estão voltando mais para a esquerda. Né? E as regiões periféricas ou as regiões do interior, as pessoas ainda têm uma visão mais conservadora. Isso daqui retrata muito essa forma de manipulação de ideias que a esquerda muito bem faz e é treinada para isso, em levar para os grandes centros aquelas pessoas que se enganam achando que, porque se formaram numa universidade, porque trabalham numa grande corporação, têm uma capacidade intelectual maior do que as outras. Mas isso é mentira. A gente sabe que as pessoas que saem da universidade, a maioria delas são analfabetas funcionais. Eu sei, porque eu trabalho com muitas pessoas formadas, que elas não são capazes de interpretar um texto. Né? Então elas já têm uma carência intelectual de filtrar a informação, digerir essa informação. Eu falo que a nossa mente funciona mais ou menos como um estômago. Né? A informação vem, você precisa digerir aquilo que é ruim, você joga fora, aquilo que é bom você coloca para dentro. Perfeito. E isso depende de como que a sua mente está treinada. Essa grande massa tem uma mente muito fraca. As pessoas utilizam desses argumentos. Eu estava assistindo o debate do Trump e do Biden, por exemplo. Eu lembro quando o Trump perguntou sobre políticas da China e o Biden replicou uma vez, o Trump replicou a segunda, o Biden ficou sem resposta, ele olhou para a câmera e disse: estamos aqui falando sobre a China, mas o que importa é a sua família. Você está em casa, você não consegue comprar um pneu para trocar o seu carro, você não consegue trazer comida na sua mesa. Eles fogem do debate lógico e eles começam a apelar para essa retórica, né, sensacionalista, que impressiona as pessoas, que até, de certa forma, faz com que as pessoas sintam compaixão daquilo que o candidato está falando. E abafam todo o discurso que deveria ser focado no que de fato vai ser feito, do que é possível ser feito, do que é possível, né, transformar dentro de uma coerência lógica. Então, essa ausência da compreensão da verdade objetiva, essa ausência da compreensão de um debate lógico e essa fraqueza da mente das pessoas que preferem frases de efeito e sofismas é refletido nas eleições. Porque aí você tem uma grande maioria de pessoas totalmente alienadas, né, que vão votar por N razões, menos aquilo que de fato é tão visível, né? Aquilo que de fato importa, aquilo que de fato poderia gerar uma transformação de verdade. É uma coisa que eu percebo, né, que existe aquele ponto que do que se parte a ideia de você ter o entendimento das coisas. Existe o som, né, a palavra, né, quer dizer, tem, por exemplo, se eu falo telefone, né, Telefone, ele forma
uma sequência de letras que formam a palavra, beleza. Só que eu preciso ter um referencial para poder chegar naquilo, né? Então, por exemplo, o telefone é fácil, o telefone é um telefone, tudo bem. Mas agora em conceitos, por exemplo, que podem ser dispersos, como por exemplo, liberdade. O que a esquerda trabalha dentro disso? Eles acabam mudando o referencial. Perfeito. Por exemplo, quando você fala, se você perguntar o que é liberdade para um cara que é um liberal na economia, ele vai falar que liberdade é ganhar dinheiro. Então ele pode usar o dinheiro com tudo, porque o conceito de liberdade dele, o referencial está voltado a isso. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em relação a um cara do PSOL, o que é liberdade? Para mim, liberdade é estar em praça pública fumando maconha, né, dando, né, o caneco, né, vou falar caneco para não falar a palavra que não pode, né, que o horário não permite, né, na frente do guarda. Né? Então, ou seja, eles confundiram o senso de liberdade, por isso que é socialismo e liberdade. Mas, na verdade, o significado de liberdade é libertinagem. Exato. O que eles usam. E aí eu comento contigo, Anderson, em relação a isso, porque hoje a gente percebe, então, que pelo fato de ter confundido esses cenários todos, as pessoas hoje têm dificuldade até mesmo para conseguir votar no presidente, por exemplo, ou nos seus representantes, as câmaras baixas e altas, municipais, estaduais ou federais. Aí eu te pergunto, né? Eu vou fazer aquela pergunta voltada para Hans Hermann Hoppe, que escreveu o clássico Democracia, o Deus que Falhou. Eu te pergunto, a democracia falhou, cara? Eu botei numa enrascada, porque ele falou pra mim, não posso falar da democracia, porque, pode pegar mal, não sei o quê. Cara, eu sou obrigado a te botar o quê? E aí? Eu não me importo de pegar mal, porque eu não tenho medo de expressar minha opinião, nunca tive e nunca vou ter. A minha preocupação é com a defesa da verdade. Perfeito. O autor, eu lembro de ter visto alguma coisa do livro dele, né? Ele fala sobre a democracia, o Deus que falhou, e eu diria a democracia, o ser humano que falhou. Né? Porque acabou sendo um sistema secundário. Como cristão, a gente precisa ter a seguinte visão, e o que você colocou aqui é perfeito com relação à liberdade. Nós precisamos ter um parâmetro através do qual a gente consegue distinguir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Você nunca vai conseguir definir o que é justiça, nunca vai conseguir definir o que é liberdade, nunca vai conseguir definir o que é bom e o que é mal, a menos que você tenha esse parâmetro. E olha, ontologicamente falando, que é a razão das coisas, eu já li muitos filósofos, já fiz debates de filósofos ateus. Sem a existência de Deus, você não consegue justificar esses parâmetros objetivos. Tudo torna-se subjetivo. Tudo é uma questão do que eu quero, do que você quer. Hoje uma coisa é certa, amanhã já não é mais. Então você precisa desse parâmetro. Com relação à sociedade, com a forma como que a gente vive, a melhor forma, o melhor modelo é a gente ter alguém que tenha condições de saber quais parâmetros são esses. E a gente acredita que isso está em Deus, né? Porque liberdade, justiça, bondade, esses são atributos dele. É parte da sua natureza. Quando a gente obedece leis, o que é certo, o que é errado, por exemplo, mandamentos, nós não estamos obedecendo algo subjetivo que Deus ordenou com base simplesmente numa vontade. Eu quero que vocês não matem, vocês não roubem, vocês não mintam. Ele está olhando para ele mesmo, quem ele é. Tudo, matar, roubar, mentir, vai contra a sua própria natureza. E isso daqui a gente vê na prática quando a gente faz o mal um contra o outro, porque somos imagem e semelhança de Deus. Então, tivesse o ser humano obedecido Deus no princípio, nós não estaríamos vivendo esses modelos, essas tentativas de modelos de governo. Porque Deus foi muito claro. Olha, obrigado, querido. Vocês podem fazer tudo, menos isso. É isso que aconteceu lá no jardim. Aí eles deixaram de fazer tudo que poderiam para fazer aquilo que não poderiam. O ser humano, em querendo ser como Deus, porque essa foi a mensagem que foi vendida, acabaram tornando-se menos do que seres humanos. Porque eles quiseram ser Deus sem ter os atributos e a natureza de Deus. Eu quero saber tudo o que é certo e o que é errado. Ao invés de obedecer a Deus o que é certo e o que é errado, eles começaram a definir. Não, isso daqui é certo. Não, mas eu acho que é errado. Não, isso daqui é errado. Não, mas eu acho que é certo. E entrou o relativismo lá no início. Se fôssemos uma sociedade que dessemos ouvido àquele que é o parâmetro da justiça, aquele que é o parâmetro do que é bom, nós estaríamos vivendo tranquilamente em paz. Falhou por conta do ser humano. Aí vem a monarquia. Quando a gente vê a história antiga, lá até estou estudando bastante a história de Israel, é difícil você fazer alguns links, que é muito tempo atrás. Mas aí quiseram um rei, vamos ser um rei. Não, daí Deus falou, não, mas eu sou rei para vocês. Não, mas as outras nações têm rei, a gente quer um rei. Então tá bom, vocês vão servir ele, não vai ser tão fácil como vocês pensam.
Aí entrou o sistema monárquico. Tem as suas falhas? Tem. Mas você consegue ainda, de certa forma, ter um parâmetro, alguém que define aquilo que é certo e o que é errado. Passa-se os tempos, as coisas mudam, a gente entra na democracia. Eu vou ler aqui, porque tem gente que não entende isso daqui. O modelo de democracia nos tempos atuais veio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi uma nação que fez isso possível e passou isso para outras nações. Agora, olha o que os fundadores falavam, Benjamin Franklin. A democracia é 2 lobos e um cordeiro votando no que comer. John Adams. Nunca houve uma democracia que não cometesse suicídio. Thomas Jefferson. A democracia nada mais é do que o governo da turba, onde 51% das pessoas podem tirar os direitos dos outros 49%. Madison, a democracia é o direito do povo de escolher seu próprio tirano. Eu podia citar aqui outros fundadores dos Estados Unidos, porque eles tiveram a preocupação, quando fundaram a República, que é uma coisa diferente, vamos ter uma Constituição, vamos ter um Bill of Rights, para você ter um parâmetro daquilo que as pessoas devem fazer, e aí a população deve se basear nesses parâmetros. Qual que foi o problema? Ninguém mais deu bola para a Constituição, ninguém deu mais bola para o Bill of Rights e tudo se tornou subjetivo. E aí, eu também te faço a pergunta, Bruno. Algumas pessoas têm consciência desses parâmetros do que é certo e o que é errado. Seja a Constituição, a nossa do Brasil é uma bosta, para falar a verdade, seja uma Constituição, seja Deus e os fundadores dos Estados Unidos tiveram o cuidado de fazer uma Constituição, uma declaração da independência, um Bill of Rights que refletem quem Deus é e a sua lei, né, em primeiro lugar. Então tem pessoas que têm essa consciência, mas tem muitas pessoas que não têm. Como que você vai colocar na mesa e permitir que todos votem e você quer que aqueles direitos e aquele parâmetro continue sendo seguido? Em outras palavras, se você funda uma nação com certos princípios, a tua preocupação é preservar aquela nação com base naqueles princípios. Mas aí você permite um monte de outras pessoas que não entendem esse princípio, que não sabem. O que eu estou querendo dizer aqui é que tem pessoas que não têm condições de votar. Elas não têm condições de votar, primeiro, porque são ignorantes, segundo, outras porque acham que entendem. Mas por que a democracia gera tiranos? Porque ela forma opiniões. Hoje, quando fala que democrático, todo mundo está indo votar, todo mundo, né, tem uma opinião imparcial. Não, a maioria das pessoas que estão indo votar, elas já tiveram a sua opinião formada através da mídia, através das escolas públicas, através de outros meios que o próprio Estado, né, e tem gente que acha que o ser humano é bonzinho, então ninguém vai fazer coisa ruim, mas no próprio Estado tem pessoas que olharam, poxa vida, a democracia é uma oportunidade para a gente tomar o poder. Você acha que não é isso que está acontecendo nos Estados Unidos? Exato. Você acha que não é isso que os democratas querem? Então, nesse sentido, a democracia acaba sendo mais problemático do que o contrário. Olha, eu entrei para a vida política, né, concorrendo agora a vice-prefeito da minha cidade, e claro, eu evito falar sobre a questão política, né, que é aqui no meu programa eleitoral da minha parte, né, pelo menos. Mas uma coisa eu vou te falar, cara. Quanto mais eu conheço dos bastidores da política, mais eu concordo com Hans Hermann Hoppe. Eu até tive falando para alguns amigos, eu vou confessar uma coisa aqui no programa, tá? Eu tô isso aqui de virar anarcocapitalista. De tanta raiva que eu tô pegando desse povo que usa o Estado, tanta raiva que eu tô desses caras, eu tô isso aqui, ó. Eu só não viro anarcocapitalista porque tem que ter um pezinho na realidade, um pezinho, sabe, que as ideologias elas cegam, né? As ideologias, há um risco muito grande. O conservadorismo ele não pode deixar de existir porque ele não é ideológico. E todo cristão, todo o conservador, segundo Roger Scruton, ele é um cético de nascença. Ele já parte daquela ideia de que você tem que sempre desconfiar da informação e buscar sempre confrontar informações e dados para você conseguir ter um ponto de construção da tua ideia a partir de premissas verdadeiras, como você citou muito bem. Então eu só queria mandar um abraço para quem está nos assistindo ao vivo. Patrícia Padovani, um bom dia para Patrícia Padovani. Douglas Caldeira da Conceição, bom dia para ti, Douglas, valeu, muito obrigado por assistir o Chá das 8. O grande Isaac Beduski, né? Bom dia a todos e todas. O grande Isaac, você é o cara, hein, velho? Participou de uma live ontem lá com o economista Sérgio Toviansky. Eu tava voltando de Brasília para cá, eu não consegui assistir ainda, mas eu vou assistir lá. O Roberto Machado Júnior, um grande amigo meu botafoguense, né? Pô, o time tá mal, né? Nós botafoguenses estamos sofrendo aí com isso, né?
E o Marques Alisson, um grande amigo nosso lá do grupo Direita Catarinense. Bom dia, Bruno, sucesso na tua caminhada. Obrigado, tá? Eu tô um pouco frustrado, um pouco chateado, tá? Porque eu tô achando que a nossa direita, ela tá vivendo muito de ego. E se todo mundo ficar com eguinho, sabe, com esse eguinho inflado, vai todo mundo morrer com as suas pautas, tá? Então o recado que eu vou dar, né, hoje não vai dar, eu tinha um quadro aqui no programa que o recado foi dado, né? Eu vou deixar para fazer desabafo quando terminar as eleições, tá? Mas eu vou falar uma coisa, se a gente não parar com esse negócio dessa vaidadezinha, tá? O cara que defende a pauta anti-aborto, ele não vai se eleger em 2022. O cara da pauta anti-droga não se elege, o cara cristão não se elege, e aí a gente vai dar espaço para o centrão corrupto e para a esquerda, tá? Isso daí eu vou falar um pouco mais adiante. Mas então, né, já que eu mandei um abraço para quem está nos assistindo ao vivo, e quem quiser participar pode mandar pergunta, cara. O Anderson é um cara fantástico, ele já mostrou que tem muito conhecimento, sabe muito, né, e podem botar perguntas, podem aproveitar o espaço que ele está à disposição, né. Então, Anderson, eu também queria, né, falar, já que a gente comentou sobre isso, né, sobre essa questão de moldar, né, o pensamento. Ortega y Gasset, um grande pensador espanhol, ele falou do conceito de homem massa, daquele homem que ele simplesmente vai indo de acordo com a opinião pública, e esse homem ele não tem senso crítico, não tem embasamento retórico, não tem nada, ele vai de acordo, por exemplo, né? Daqui a pouco todo mundo lá, Black Lives Matter, ele tá lá junto. O cara que, por exemplo, justiça pela mulher lá que saiu, que fez uma orgia com os outros, pronto, né? Estupro consensual, justiça por ela, né? Por tudo isso, né? A gente percebe esse movimento do homem massa, desses homens, das pessoas que seguem esse viés que é totalmente da opinião pública, né? Na verdade, eu queria saber, né, de ti a respeito disso, né? Você acha que essa banalização, né, e essa manipulação da opinião pública, ela substituiu essa verdade que a gente tem? Com certeza. A gente está falando desde o princípio aqui da verdade, porque a verdade é o que mais importa. A verdade é a coisa mais poderosa que tem. Foi o criador da bomba atômica que fez um discurso bem no final da sua vida. Ele pensou, olha, eu pensei que a coisa mais destruidora, mais poderosa que existe era a bomba atômica, mas eu descobri que não, é a verdade. A verdade é aquilo que é, e aquilo que nos guia, e aquilo que nos dá direção. E é o que é mais enfrentado, né? Esse movimento de massa, de novo, não há uma preocupação com relação à verdade, porque a verdade pode nos levar a morrer, a verdade pode nos levar a sofrer, mas a gente vive nesse tempo de hedonismo, que as pessoas só buscam prazer, buscam a felicidade, que é uma palavra que você no cristianismo não encontra na Bíblia, o estado de estar sempre feliz e que tudo dá certo, isso não existe aqui, né? Jesus disse, neste mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente vai ter sofrimento. Paulo foi alguém que sofreu como ninguém, né? Mas ele disse, olha, para mim viver é Cristo, para mim é morrer é ganho. Nós deveríamos pensar assim como cristãos conservadores. Olha, o que eu passar aqui não interessa, mas eu vou viver pela verdade. Pode ser eleito Trump, pode ser eleito Biden, ok, a luta vai ser um pouco maior, mas vamos seguir em frente, vamos levantar a cabeça. Vão me bater, né? Bate do outro lado também, mas eu vou continuar seguindo em frente. Então, a gente tem que ter esse anseio pela verdade, mas o mundo não tem. Não tem porque é oferecido coisas em troca. É oferecido conforto, é oferecido um prazer, é oferecido uma facilidade. Eu trabalho numa grande corporação, né? Não vou citar o nome para não ter problemas aqui, mas eu vejo que as pessoas, elas não opinam só, elas não colocam a sua opinião em qualquer discussão. Eles sempre têm medo, não, preciso estar alinhado com o politicamente correto. Se eu falar isso daqui vai ser um problema. Isso daqui eu posso ser rechaçado. A gente tem que ter a nossa opinião individualmente, porque senão você vira essa massa cinzenta. Olha, que dá vontade de vomitar. É uma coisa imprestável. Agora, Jesus olhou para a gente como cristãos e disse, vocês são o sal do mundo, vocês são a luz do mundo. Ninguém pega uma vela e coloca debaixo da mesa. Coloca em cima para brilhar. Então, a gente tem que mesmo refletir isso. E eu faço um apelo aqui para os cristãos para terem coragem, para terem fé, né? Para não terem medo de colocar sua opinião pública no cenário público. A fé é privada, guarda para você. Não! Onde nós estivermos, nós devemos basear as nossas ações com base naquilo que a gente conhece. As nossas ações, os nossos pensamentos precedem as nossas ações. E os nossos pensamentos são formados por um conjunto de ideias, que a gente precisa ter certeza que é verdade. Se nós estamos convictos que o cristianismo é verdade, a gente precisa, sem medo algum, opinar com base nessas ideias.
agir com base nessas ideias, governar com base nessas ideias, fazer política com base nessas ideias, né? Mas a gente sabe que, Bruno, todas essas coisas que acontecem no mundo, toda essa manipulação de opinião é com propósito mal, é com propósito de desvirtuar. Quando tu olha para as pessoas, tu diz, cara, como é que esse cara pode ser tão cego? Mas está escrito lá na Bíblia, Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam e não resplandeçam a luz do Evangelho. São pessoas que estão espiritualmente cegas. E eu vou colocar no meu livro, né? O grande problema do mundo é o get rid of God, tira Deus de tudo, né? Você acaba com esse transcendente, você perde a direção porque você não tem mais um parâmetro para tomar decisões e cada um faz o que quer, sai Deus, as pessoas viram essas mulas, né? ou esses androides, esses zumbis, que às vezes parece que no filme até retrata mais ou menos o que a gente está vivendo, né? Sem convicção, sem ideia do que é verdade. Quando você tira Deus de qualquer tipo de debate, por isso que o Fernando Mello me convenceu de que o Estado laico é uma mentira. O Estado laico ele é um Estado que ele parte de uma ideia, não, pronto, não tem uma fé oficial. Mas aos poucos o que ele vai fazendo? Ele vai matando em nome da pluralidade tudo aquilo que é transcendente, como você explicou muito bem. Aí depois disso, para você começar a ter todo tipo de cegueira, né? É 2 toques, é rápido, né? Porque você começa a confundir alguns sensos. E todo debate, quando você tira Deus, ele vira um debate materialista. Exato. Ele vira um debate do quê? De coisas físicas, de coisas que na verdade não acrescentam absolutamente nada nesse mundo, né? Então até a gente costuma falar, né? Por exemplo, por que o conservador ele é crítico do liberalismo clássico? Ele é crítico porque o liberalismo é tão materialista quanto o socialismo. Por quê? Porque ele joga para um lado da questão da liberdade, a liberdade de ganhar dinheiro, acabou. Quer dizer, a parte transcendente ela some. Sem essa parte transcendente você tem o quê? Você tem todo o problema que envolve essa questão que você falou muito bem, aliás, né, do hedonismo, né? Que pronto, né? Agora já que não tem Deus, eu preciso ter coisas para poder me passar o tempo do mundo, porque o mundo para quem não tem Deus é um mundo entediado, é um mundo que não tem nada que lhe acrescente. Então qual que é o refúgio, a válvula de escape? O alcoolismo, as drogas, a prostituição, o sexo livre, né? Quando na verdade quando você começa a ter esse tipo de quebra, aí pronto, agora você começa a ter esse tipo de viés, porque se afastou justamente do Criador. Algumas pessoas comentando no chat, o Franz Reiter comentou, não tem um programa mais ou menos. Obrigado, Franz, obrigado mesmo, já esteve aqui no programa. Minha mãe comentou ali, bênção, né? A minha mãe é evangélica, né? Ela comentando. O meu tio João Henrique Pereira Alemande estava na casa dele ontem, tio, viagem foi tudo bem, tá? Excelente programa, Bruno, excelente, obrigado. E o Franz, ele comenta aqui, Anderson, como combater essa pergunta aqui é fantástica. Gostei, hein, Franz? Anderson, como combater os falsos cristãos na política? Digo isso pelo fato de identificar muitos políticos que usam a fé das pessoas para ter voto. Como é que a gente combate esses falsos cristãos na política? Bom, para identificá-los, Jesus diz que a gente conhece uma árvore pelos frutos, né? O que esses cristãos fizeram, no que eles votaram, o que eles aprovaram, o que eles rejeitaram, como que eles lutaram. E a gente sabe que tem um monte lá que é uma massa mórbida que só quer ganhar dinheiro. Dá até vergonha de dizer que são cristãos, né? Porque todas as pautas que eles deveriam se posicionar não se posicionam. Agora, como a gente combate? Como população, a forma mais fácil e simples é não vota nos caras. E aí leva a uma outra questão que é como que a gente se envolve mais politicamente como cristãos. E eu diria que nos seminários deveria ser ensinado, nas igrejas, em reuniões particulares, não estou dizendo que nos cultos ou nas missas você vai falar sobre isso, você precisa reforçar a importância da participação pública dos cristãos. Né? Tem gente que lê o livro de Apocalipse e eles falam assim, olha, Deus já falou que vai dar ruim, então não adianta, tudo que eu fizer ou deixar de fazer vai dar ruim mesmo. Essa é uma leitura completamente equivocada. Porque a onisciência de Deus é diferente de pré-determinação. O fato de que ele viu não quer dizer que ele está pré-determinando as coisas para acontecer. Do fato, não seríamos livres. Porque Deus viu lá na frente que a coisa vai ficar ruim, não é porque a gente tem que permitir que isso aconteça. Eu sempre digo o seguinte, o fim de todas as coisas para essa sociedade não é boa? Não é.
mas não vai ser através de mim, não vai ser através da minha família, não vai ser através dos cristãos, meus amigos. Enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar para fazer com que o reino de Deus seja estabelecido aqui. É um reino de justiça, de paz, de prosperidade. A Bíblia mesmo fala para a gente levantar as nossas mãos e orar pelos governantes para que a gente tenha tempos de paz e prosperidade. Eu quero ver os meus filhos crescerem, eu quero ter netos, eu quero ver eles aprenderem a verdade. Então eu vou continuar lutando. Então a gente precisa ter essa consciência de participação política e não votar nesses caras, né? Tipo, tira eles de lá. E quem tira somos nós. Então, e compartilhar isso com os nossos amigos. Tem muita gente que acha que eu sou chato, né? Tem gente que gosta de mim, né? Tem gente que acha que eu sou chato. Mas eu vou continuar sendo chato. Eu te entendo tanto, cara. Eu vou continuar sendo chato. Eu vou continuar falando sobre política, sobre a importância do nosso movimento, desmascarando pessoas que são ruins. Tem um texto em Efésios que fala que para a gente não ser complacente com as obras das trevas antes, de expô-las. A gente precisa expor. Se a coisa está ruim, está aqui, ó, sem medo. Ah, mas ele também é um irmão. Irmão, se fosse, não estava fazendo isso. Né? Então, se tem pessoas na política que estão corrompidas, ainda que cristãos, vamos expor e vamos tirá-los de lá através do voto. Eu acho que essa é a solução. Cara, perfeito, né? Eu costumo, né, falar que tudo que a gente tem vivido hoje foi justamente porque o cristão ele foi negligenciado do debate público. Eu frequentava uma igreja evangélica que o pastor falava uma coisa que era o seguinte, ele dava o exemplo de Ló e Sodoma e Gomorra. E Ló, ele ficava na porta da cidade, onde ficavam os governantes. E o que aconteceu? Deus mandou os anjos foram lá, mandou a família de Ló se retirar, e quando se retirou, né, tanto é que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma pedra de sal. Né? Então o pastor falou o seguinte: não, nós cristãos nós não temos que nos meter com política, porque isso já está pré-determinado. E isso foi uma coisa que eu acredito que partiu-se de um grande erro, porque se a gente não tem esse engajamento político, se a gente não tem essa entrada importante, a gente está fadado a ver a nossa sociedade virar uma grande Sodoma e Gomorra. Né? Quer dizer que daqui a pouco isso vai desagradar a Deus e a gente vai ter um fim em relação a isso. Então por isso, né, que daí agora eu vou te perguntar uma coisa que eu acredito que é muito importante. Tem aquele lema romano, né, que em latim, que é "si vos pacem para bellum", ou seja, se você quer paz, prepare-se para a guerra. Eu percebo que mais do que nunca nós estamos entrando num período de guerra. Eu não entrei para a política à toa, a gente está entrando nesse período de guerra, mas eu te pergunto, sabendo que a nossa luta é espiritual, né, não é contra a carne, é contra principados e potestades, o que a gente tem que fazer para guerrear contra? Eu não estou usando sentido figurado, sentido real. O que a gente tem que fazer então para guerrear contra esses demônios? Exato, é sentido real porque o mundo espiritual se manifesta no mundo material. Isso é óbvio. Nenhum espírito tem qualquer autoridade nessa terra a não ser que esteja no corpo. Isso é tão profundo que é por isso que Deus teve que vir através de um homem. Porque a autoridade da terra foi dada ao ser humano. Então, simplesmente vamos ter pessoas que permitem que Deus habitem nelas, né, e os ensine e os direcione, e pessoas que vão permitir o contrário. Ao rejeitarem Deus, estão automaticamente trazendo para si aquilo que é mal. Né? Então, como é que a gente luta? Você citou muito bem, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas principados, potestades nas regiões celestiais. Paulo vai dizer também em 1 Coríntios 4, se eu não me engano, sobre, ou 2 Coríntios 4, não lembro, que a nossa luta é para derrubar fortalezas, né, e muralhas que se levantam contra a verdade. Né? Então, em primeiro lugar, um engajamento pela verdade, sempre. Sem medo, com coragem. Né? Os cristãos eles estão sendo sufocados por 3 diferentes frentes. Você tem, do Oriente, o islamismo, perseguição física, intimidação. As igrejas deixam de crescer e são destruídas por causa do Islã, que eu não tenho tempo aqui para falar. A gente pode marcar um programa só para falar sobre isso. Porque é um problema tão grande, as pessoas não percebem. Você tem a outra onda, que é a onda do comunismo, que já foi mais homicida no sentido de matar propriamente dito as pessoas fisicamente, mas Ásia, China, Coreia do Norte suprime todo o cristianismo. E você tem agora a onda que está mais no Ocidente, que é uma onda ideológica, né, da Revolução Cultural. Então, você tem um ataque com o Islã, você tem um ataque
com o comunismo mais antigo, radical, de realmente privar as pessoas da liberdade, como acontece na Coreia do Norte. Você tem o ataque do comunismo na revolução cultural no Ocidente, para você implodir o Ocidente pelos seus valores. E o pior de tudo é o que chegou agora. E Paulo fala lá em Timóteo que isso ia acontecer, que é a apostasia dos últimos tempos. Você tem isso vindo dentro da igreja. Então você tem teologia da missão integral, você tem teologia da libertação, teologias interpretadas pelas óticas do socialismo. E aí prega uma Bíblia diferente. Aí você tem alguém que se levanta dizendo que não, a Bíblia tem que ser atualizada, a gente precisa abraçar os valores desse tempo, a gente precisa mudar a verdade. Cara, a gente está assim, tão cercado, né? E você pensa, o que a gente faz? Cada cristão individualmente tem que lutar. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus em primeiro lugar. Influencie os seus amigos. Se tiver oportunidade de falar publicamente, não deixe de fazê-lo. E diariamente, assim como Daniel fazia lá na antiga Babilônia, dobre o seu joelho, pelo menos uma vez por dia, e pelo menos 1 minuto, porque tem um monte de cristão que fala que é cristão, ele não fala com o Pai, ele não ora, ele não fala com Deus, ele rejeita a autoridade que nós temos, né? De falar, Deus, é a tua palavra, é a tua verdade, tu zela por ela, não deixe que isso aconteça. Cara, eu me desgasto às vezes orando. Pode ser que não aconteça? Pode ser que não, mas eu não vou parar de fazer, porque eu sei que isso pelo menos está no nosso alcance. Eu nos vejo hoje numa situação que é a seguinte: quando o cristianismo chegou no Império Romano, começou a perseguição. Então o que fizeram? Criaram um coliseu, criaram todos os espetáculos para você degladiar cristão contra leão, para poder matar, e perseguir. Só que vendo isso, o próprio cristianismo acabou sendo incorporado a Roma. Então você tem a frase célebre, se você não consegue vencer o seu inimigo, una-se a ele. O que essas pessoas não perceberam ainda, que para o cristão morrer é uma dádiva. Entendeu? Para o cristão ser perseguido, ser torturado, o profeta Isaías foi partido ao meio. Por quê? Por defender a verdade. Então eles não perceberam ainda que o inimigo que eles estão lutando contra não é o inimigo desse mundo, é o inimigo que transcende esse mundo. Então eles vão continuar perseguindo, eles vão continuar fazendo tudo o possível para poder colocar as pessoas numa situação em que elas vão ter que negar a sua fé, mas os cristãos, eles precisam se mostrar cada dia mais. Eu venho de um processo, Anderson, que eu tenho percebido depois que começou esse tal de novo normal. Cara, chegou uma hora, foi daí que saiu o Chá das 8, que eu pensei comigo mesmo, não é possível, cara, que a gente vai ser silenciado e eles vão conseguir passar, porque pra mim o normal sempre foi normal. As relações pessoais sempre foram relações pessoais. Como é que do nada os caras aí, por causa de um vírus, eles conseguem empurrar toda uma agenda, conseguem inclusive fraudar uma eleição, para depois chegar falando, esse daqui é o novo normal agora. Então isso é algo que realmente assusta, eu como cristão. No entanto, eu sei que esses tempos difíceis que vêm, eles vêm por um propósito divino, isso eu acredito. E aí que eu te pergunto, como é que o cristão hoje ele tem que estar preparado para esse rumo desse entre aspas, novo mundo? Eu acho que a gente é uma geração fraca. O quanto antes a gente aprender sobre o tédio, sobre dias difíceis, sobre sofrimento, não com um olhar de que é o fim de todas as coisas, mais preparado nós vamos estar. Você comentou algo ali interessante sobre sofrimento. Lá em Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos foram presos e chicoteados por causa que estavam pregando Jesus, diz o texto que eles voltaram se regozijando, porque se acharam dignos de padecer pelo reino de Deus. Então veja, os caras falavam, que alegria, cara, eu estou aqui sofrendo, mas eu estou sofrendo pela verdade. É melhor do que viver uma vida desleixada pela mentira. Como que a gente se prepara? Em primeiro lugar, na nossa mente, a gente tem que ter convicção de quem Deus é e convicção da verdade. Porque senão a gente desanima, a gente desiste, a gente para no caminho. O mundo, ele foi transformado, todo o Ocidente, pelo cristianismo. Por homens que suaram, que sangraram, e hoje a gente colhe os frutos. Alguém poderia dizer, eu não quero decepcionar a vida desses homens no passado, e também é verdade, mas acima de tudo eu não quero decepcionar Deus.
Se eu nasci na década de 80 é porque tem um propósito. Se eu estou aqui é porque tem um propósito. Eu vou deixar isso valer mais do que qualquer outra coisa. E nós, como cristãos, a gente precisa se unir. Esse negócio de vaidade. Não, mas o outro lá, ele pensa assim, ó, esse tantinho aqui é diferente de mim, então eu sou melhor. Não, eu vou correr aqui para entrar na esfera pública. Não, mas eu também vou correr por aqui. Cara, por que a gente não se une? Por que a gente não se junta? Por que a gente não deixa essas pequenas diferenças de lado? A gente não está percebendo que o inimigo, ele está unido, né, com o mesmo propósito. E a gente está pulverizado com um monte de ideias diferentes. Uma igreja triunfante agora são pessoas com convicções e pessoas que se unem. A igreja precisa mais do que nunca se unir na verdade. Não adianta querer criar uma coisa nova ou querer fazer o irreconciliável ser conciliável, né? Mas tem que se unir na verdade comum. Aqui eu vejo que tanto evangélicos como católicos... Nossa, eu conheci católicos nos Estados Unidos, lá que eu fui conhecer fé católica, porque no Brasil tem um monte de gente que fala que é católico, não é porcaria nenhuma, né? A gente tem muito em comum, então a gente precisa de união e precisa de convicção individual. Perfeito, né? A gente percebe que tudo isso que a gente está vivendo, né? Quando a gente fala que a Bíblia, ela mostra, né, essas verdades, né, e as pessoas que negam a própria verdade. Isso é fato, isso não tem dúvida alguma. Eu queria que você respondesse também uma questão importante, que é a seguinte: você acredita que a esquerda ela é a materialização do mal na política? Eu acredito que nos dias de hoje, isso já vem de alguns séculos, o meio pelo qual Satanás está dominando as pessoas é através desse sistema chamado comunismo, e que isso vai muito além de uma mera questão política. Tem gente que acha que isso é uma questão econômica, mas isso é uma coisa muito grande, né? Então, todas as ideias e ideologias que tiram Deus, né, é o espírito do anticristo agindo. O objetivo é um só, é destruir a família. A força que fez com que esses ditadores não prevalecessem sempre foi a fé cristã, e é o que eles querem destruir. Quando a gente fala sobre o mal, né, Santo Agostinho falava a ausência de Deus, né? Então, a personificação máxima do mal está na figura de Satanás. Ele tem os seus exércitos, né, que o seguiram, e ele age. A maior astúcia do diabo, né, isso daqui eu falo claramente, é fazer-se invisível. É dizer que não existe. Tu vai falar de diabo, de Satanás, né? Cara, a melhor coisa que tem, porque nada... Tem gente que vai para um lado muito radical, tudo é o diabo. Também não é certo. Mas tem gente que vai para o outro, que nada é o diabo. Então não tem mal nenhum, todo mundo é bonzinho. Cara, eu tenho professores de teologia que eu conheço que eles falam: não, mas todo mundo é bom e todo mundo é um pouco mal. Vocês acreditam nessa teoria de conspiração? Não é teoria de conspiração, é a realidade. Então, hoje, eu posso falar isso daí, eu vou fazer essa afirmação. Os democratas, os progressistas, e qualquer outro nome que você use para dizer os comunistas de esquerda, eles são o mal que aflige os cristãos, e tem muita gente cega não percebendo isso, né? Então deveríamos combatê-los. Perfeito, ótimo, né? A minha esposa, a Cláudia Star, falou: Bruno voltou inspiradíssimo em Brasília, entrevista de alto nível, parabéns, Anderson. Depois que eu voltei de Brasília, cara, eu estive andando lá, cara, eu vi cada coisa, rapaz, né? Gente que se fala conservadora, direita, cristã, que ganhou um cargo público e tá se cagando pra causa, né? Gente que agora que tem o seu garantido, né, que se seduziu pelo poder, esqueceu do que é de fato o seu objetivo aqui na Terra. Eu percebi muito isso, é uma coisa que a gente precisa corrigir urgentemente, né? Então está faltando aí 10 minutos aí para terminar o programa, né? Tá quase chegando no fim. Eu queria que você falasse aí uma pergunta que eu fiz para o Bernardo Kister, eu fiz para o Fernando Melo, eu fiz essa pergunta também para o Gessé Lopes e para alguns outros convidados. Venceremos essa batalha? Olha, aqui é importante deixar claro a perspectiva que a gente olha. Na perspectiva da verdade, nós venceremos. Na perspectiva da verdade. Porque eu tenho comigo, quando Deus criou o mundo, Ele disse que tudo era bom. Ele criou o homem e falou: muito bom. O homem permitiu que o mal entrasse e as coisas se contaminaram. Agora, Satanás não é tão poderoso para destruir tudo aquilo que Deus fez, né? Deus está no processo de renovação do mundo. Isso é, em primeiro lugar, espiritualmente, e se materializa. Quem está em Cristo, a Bíblia diz,
é mais do que vencedor, né? Então, como cristãos, a gente precisa estar nele. O mundo pode estar caindo ao nosso redor, mas essa é a perspectiva que a gente tem que ter. A gente já tem a vitória. Por que sofremos hoje como cristãos e como igreja? Porque o inimigo foi tão forte que conseguiu avançar? Não. Porque a gente foi tão burro que a gente deu um passo para trás. Porque os únicos que adotaram o pluralismo foram os cristãos. Vamos negociar o que a gente acredita e incorporar outras visões. Ninguém mais fez isso. O comunista não fez, o muçulmano não faz. Nós fizemos. Não, vamos aceitar tudo. Então, se a gente mantém a posição e permanece onde Deus nos colocou, principalmente em Cristo, isso daqui tem que ser dito, né? Porque a vitória que vence o mundo, o apóstolo João disse, é a nossa fé. E a nossa fé, a palavra original, que é pistes no grego, confiança dentro de uma aliança, confiança dentro de um compromisso. Eu mantenho a minha confiança em Deus dentro desse compromisso que eu fiz com Ele. E eu tenho a certeza, eu tenho a garantia de que Ele vai me guardar até o fim. E quando tudo mais parecer que está perdido, eu sei que se não teve nenhum ser humano, não teve nem Bolsonaro, nem Trump, nem alguém que conseguisse governar, né, de uma forma adequada, eu sei que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores vai vir, Ele vai governar. Então a gente pode ter essa tranquilidade. Enquanto estamos aqui, estamos orando todo dia. Pai que estás no céu, venha a nós o teu reino, venha o teu reino. Vamos fazer o reino vir. E aí você alcança uma pessoa muda a sua família, a família muda a sua cidade, muda a sociedade, muda uma civilização. Foi isso que aconteceu na história. Então a gente tem que continuar com essa convicção, e a nossa convicção é que a gente vence no final. O bem sempre vence no final. Perfeito, né? É para isso que a gente está aqui, a gente está à frente dessa árdua batalha, mas a gente sabe que venceremos. Eu gosto de fazer essa pergunta só para ver e para quem está em casa saber que tem uma única convergência entre todos nós. Nós temos, a gente tem a certeza de que a gente vai vencer. Vamos fazer o seguinte, tá quase encerrando o programa, eu queria aproveitar esses minutos finais então para sortear os 2 livros. Vamos combinar o seguinte, tá? Algumas regras aqui do nosso sorteio, para evitar problema. Quem ganhar um livro, ganhou um livro. Se o segundo nome for o mesmo, não vale. Tá? Então vamos fazer isso. Por que eu falo isso? Porque tem um pessoal, a cada R$10 é um papelzinho que está na minha mão, tá? Infelizmente aí tem um pessoal que ficou inadimplente, ficou fora, problema de vocês, tá bom? Mas o pessoal que está dentro do Apoia-se, apoia.se/chadas8, bota aí, diretor, vamos lá, apoia.se/chadas8, o pessoal participar, tá aí, ó, tá? Vai participar. Esse mês a gente tem mais 2 livros. O livro do Anderson, que é Deus, Família e Propósito da Existência, eu vou ler esse livro. E o livro do Ambrósio Malaquias, que eu ganhei da Denise Wildner, que é O Presidente Presidiário, 2 baita livros. Então, vamos lá. Vamos sortear primeiro o livro A Grande Mentira da Esquerda, do Dinesh de Souza, que foi cedido pelo meu amigo Jefferson Frank. Vamos lá, pode tirar o nome aí. Sistema moderno de votação. Vai lá. Aqui nós temos Bruna Xavier. A Bruna Xavier. Bruna, A Grande Mentira, o livro é teu. Tá aqui, ó, Bruna Xavier. Não dá pra ver, tá tudo em branco aqui, mas tá aqui, Bruna Xavier. Maravilha. Então a Bruna ganhou o livro A Grande Mentira. E vamos para o segundo agora, que é o livro da Ana Campanholo, tá? Se quiser, se esperar um pouquinho, eu vou até a Lesc e peço pra Ana autografar. Tá bom? Já aproveito com isso a Catarina também, que nasceu essa semana, tá? Então, vamos ver agora quem vai ganhar o livro da Ana Campanholo. Cara, se for o Franz, eu vou sair correndo aqui do estúdio. Vamos lá. Não, foi Patrícia. A Patrícia está. Minha cunhada ganhou o livro. Tá aqui, ó. Patrícia está, então, minha cunhada, tá aqui. Tá meio difícil de ler aqui, tá um pouquinho claro, mas tudo bem. Então a Paty ganhou o livro, né, minha cunhada. Então a Bruna, eu vou passar em Blumenau e entregar para ela. E o livro da Ana Campanholo eu vou passar então em Indael, vou entregar direto para a Paty. Parabéns para as 2 ganhadoras do livro. Participem da plataforma do Apoia-se, apoia.se/chadas8. E aí agora, faltando aí 5 minutinhos para terminar o programa, queria que você passasse alguma mensagem, desse as considerações finais aí para quem está assistindo. Olha, um mundo sem Deus é um mundo impossível de se conceber. Deus é o princípio de tudo. Ele continua sendo Deus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, sua palavra não muda. E o maior interesse dele é que a gente tenha relacionamentos baseados em amor. Amor não é fazer tudo aquilo que a gente quer. Amor
é você fazer aquilo que é melhor para alguém, ainda que você sofra. Amor pressupõe sacrifício. E não teve sacrifício maior do que o sacrifício de Deus, que foi Ele mesmo, quando olhou para frente, para o futuro, para o passado. Ele não achou nenhuma possibilidade que pudesse salvar o ser humano, mas ele olhou para ele mesmo e ele falou assim: eu achei possibilidade, então eu mesmo vou descer e vou resolver essa questão. Então, se há algo que você precisa conhecer e buscar incessantemente, é a verdade. Tenha resposta para todas as tuas perguntas. Não deixe de perguntar até que você tenha as respostas. E a verdade não está numa coisa, não está em livros, não está em textos, a verdade está numa pessoa, a verdade está em Jesus Cristo. Então o meu apelo final é busque de todo o teu coração ter esse entendimento, e a paz que excede todo entendimento vai habitar no teu ser e vai te dar condições de tu viver melhor, de você conseguir amar e ser amado, que é o maior anseio do ser humano, e você conseguir vencer, tanto no dia presente como no final também. E um recado, né, para o pessoal, para a turma da lacração, esse pessoal que gosta de fazer esse tipo de coisa, tem que amar inclusive a eles, né? É uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, né, mas a gente precisa inclusive buscar o seguinte entendimento por trás daquelas pessoas que aparentam toda aquela carcaça de... Né, que na verdade, para mim, todo skatista ele terceiriza o humanismo dele, né, ele joga para as ideologias, né? E por dentro tem uma alma pedindo para ser amada. É isso que eu entendo deles, né? Então não adianta, tem que fazer isso também, né? Lógico, né? Tem que amar o Felipe Neto, não tem jeito. Tem que amar o Atila Marino, que é um mentiroso, um compulsivo mentiroso, tem, né? Mas é claro que a gente precisa também ter um entendimento de que você tem que saber discernir também, né, o que é verdade, o que é mentira, inclusive do que essas pessoas falam, e que elas, né, e aquela coisa, perdoar e pai, eles não sabem o que fazem. Essa que é a verdade, né? Então, eu gostaria muito, cara, de verdade, Anderson, de agradecer por você ter vindo no programa. Eu acredito que foi um baita de um programa, o Sérgio Tovianski que falou ali, elogiou muito o programa também, né? E a gente vai continuar aqui com essa nossa ideia de pegar essas mentirinhas confortáveis e jogar elas para as verdades inconvenientes. Porque quando a gente conseguir vencer na verdade, a gente vai conseguir vencer na verdade inconveniente. Então, por isso que eu agradeço a tua vinda aqui no programa, tá? E para quem quiser, o programa vai estar salvo, né? E logo depois que terminar o período eleitoral, o Chá das 8 volta para a Risk TV. Então esse programa ele vai ser reprisado na Risk TV, tá? Porque a ideia aqui, eu não falo pro meu pessoal não, quem tá no chat aqui é o pessoal que me segue, o pessoal dos meus grupos de WhatsApp, beleza? Agora, daqui a pouco vai estar na Risk TV, a gente vai furar essa bolha, eu tenho certeza que esse conteúdo vai tocar muita gente lá na frente. Tá bom, cara? Obrigado por ter vindo, tá, pessoal? Seguimos adiante. Semana que vem, então, a gente vai ter mais um outro grande convidado. Eu gostaria de agradecer a você que assistiu, gostaria de falar para você que esse programa é muito importante. Sem você, ele não existe. Participe do nosso Apoia-se, participe do programa também comentando no chat. Eu deixo aqui meu forte abraço para você, que Deus abençoe, um excelente final de semana, pessoal. Valeu! Cadê